pessoal, tudo bem? Eu sou a Marise, né, do Projeto Pertencer. Hoje a gente está com um convidado aqui, que é o professor Celso, lá do Instituto Federal. E a gente hoje vai começar falando de um assunto que alguns já ouviram falar, outros talvez pode ser um tema novo, né? Que são as famosas fake news. Então, a gente está vivendo num mundo em que todos os dias a gente tem uma avalanche, né, de informações erradas, a cada segundo, né, a gente está aí se deparando com as fake news. Aí a gente vai estar falando um pouquinho como que acontece esse processo no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Boa noite, professor. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu sou a Brenda, também sou parte do grupo das pessoas que compõem o Pertencer, né? Sou aluna de letras. E, mais uma vez, repito, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Então, a gente resolveu escolher esse tema, fake news, né? Porque a gente tem visto como está recorrente. No nosso cotidiano, a gente está cercado por essas notícias falsas. E como tem sido importante a gente falar sobre isso para poder informar as pessoas, né? Porque muita gente acaba compartilhando, às vezes acha que é bacana, às vezes não tem conhecimento da gravidade de compartilhar uma notícia. E talvez seja por isso um dos principais motivos da gente ter trazido esse tema. Eu vou começar fazendo uma breve apresentação do professor. O professor Celso possui graduação em Ciência da Computação pelo Centro Universitário de BH, é mestre em Modelagem Matemática e Computacional pelo Centro Federal de Educação e Tecnologia de Minas Gerais e doutorado em Modelagem Matemática pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. E atualmente é professor do ensino básico, técnico do IFE e tem experiência na área de Ciência da Computação, atuando principalmente nos seguintes temas: recuperação de informação, modelagem, recuperação de vídeos de indexação, quadros-chaves e usabilidade. Primeiramente, boa noite a todos, né? Todas. Agradeço também o convite, é muito importante a gente discutir esses temas, né? Que estão recorrentes aí, que às vezes as pessoas não param para se tocar na disseminação do fake news, o quanto grave é, né? Eu acho que é uma temática importante ser debatida. Você poderia falar para a gente um pouquinho o que são as fake news? Porque eu creio que tem algumas pessoas que já viram falar, né, mas não conhecem assim, a fundo o que é as fake news. Na verdade, a gente pode pensar com a fake news como uma desinformação, né? É um fato, alguma coisa que eles contam, um conto histórico por eles, né? Que não é uma verdade. O fundo daquela história não é uma verdade, né? É como se a gente pegasse uma história para uma criança, fazendo com que ela tivesse medo de alguma coisa, mas que aquele negócio não existe. Então, é uma inveracidade, né? Então, é uma informação criada com algo que não existe de concreto, né? Ou seja, a informação é falsa, né? Na verdade, tem o objetivo, né, de certa forma, causar um sensacionalismo, né? Pelo fato que está sendo ali contado ou disseminado, né? E a gente fica assim, impressionado como que as fake news, elas chegam rápido, né? Elas passam assim rapidamente do Instagram, quando vê já está no Twitter, é uma coisa assim muito rápida esse processo, né? Sim, na verdade, o processo de fake news, né? Se você for olhar, né, sempre tem um objetivo a qual ele quer beneficiar alguém, né, ou uma empresa. Ela sempre vai ter algum objetivo por trás. Nesse objetivo, eles podem utilizar empresas de marketing ou até mesmo robôs previamente programados para fazer essa construção, né? Ou seja, eu posso programar robôs, né, que vão olhar na rede lá social daquela pessoa ou daquela empresa, verificar ali fatos que estão sendo falados dela, e ele pega aquele fato e faz o robô pegar, por meio da análise semântica, né, e desconstruir a imagem que a empresa ou a pessoa tenha, espalhando boatos daquele fato. Ou seja, você pode hoje ter muitos programas, né, tem muitos estudos também, você pega duas fotos e essas fotos são descritas, né, de forma automática, falando ali que tinha uma pessoa, aquela outra pessoa. Então, eles podem utilizar isso como uma foto, por exemplo, falar que o fulano estava com o ciclano, espalhar um boato ali, falando que aqueles dois estavam juntos e, de fato, não estavam,
da forma que estão dizendo, e sim era um encontro ocasional e assim espalha aquela notícia. Então isso pode ser feito de forma muito automática, que são os robôs, né? Que na verdade, quando a gente fala em robô, não é um robozinho construído, né? É um esquema, um algoritmo, né, de programação que está ali capturando aquela informação e depois faz o processo de disseminação. O processo de disseminação nada mais é que tentar encontrar grupos, né, ou criar grupos e começar a espalhar. O Twitter, né, é um processo que eles tentam controlar, né, não só o Twitter, quanto o WhatsApp e o Facebook, eles estão criando algoritmos para tentar limitar essa espalhação, né, divulgação, disseminação dessas notícias falsas. Por quê? O Twitter, por exemplo, para chegar nas notícias mais comentadas, então basta republicar aquela notícia várias vezes, vários links ou pessoas falsas, né? Quer dizer, que não não por trás não está uma pessoa, e sim um robozinho que está postando ali de forma automática. Tem formas de inibir, né? A gente pode pensar aí essas formas de inibição. Se a gente pensar a forma de proteção seria criar mecanismos e tem que uma pessoa verificar se aquilo é verdade, né? Por exemplo, quando a gente está fazendo uma consulta no Lattes, né? A gente não consegue consultar se a gente não falar que a gente não é robô. E alguns sites colocam até aqueles caracteres que fica muito difícil de uma máquina tentar ler ali de forma automática. Isso são formas de inibir, ou seja, se o Twitter tivesse algum processo de colocar isso para postar uma mensagem, dificultaria muito os robôs trabalharem. Mas, por outro lado, não é um objetivo assim. A construção do Twitter é uma forma de comunicação. Na verdade, o que está acontecendo é sendo utilizado por um lado que não era objetivo, né? E como elas são construídas? Como essas fake news são construídas? Pois é. Ela sempre volta a falar, né? Ela tem um objetivo por trás, né? Por exemplo, se eu quero colocar que uma empresa seja denigrida a imagem dela, né? Eu posso construir uma forma de capturar informações. Por exemplo, eu posso pegar a rede social daquela empresa e tem programas muito específicos sobre análise de sentimento. Análise de sentimento é ver quanto aquela empresa está sendo, de certa forma, compartilhada a opinião daquela empresa pelos usuários da rede social. E eu pego aquilo ali e começo a desconstruir a imagem. Por exemplo, eu adoro essa empresa. Então, o que é? Adoro por quê? Tem um motivo lá, né? Associado por quê? Porque ela entrega rápido. Aí ela começa a postar que aquela empresa começa a entregar produto errado. Aí coloca assim, não entrega errado, não entrega rápido, não entrega rápido. Vários posts com a mesma coisa e começa a construir imagens. Hoje, se a gente for olhar o WhatsApp, o Instagram, que são basicamente, assim, foi o objetivo criar por textos, né? No WhatsApp, o Instagram não, que já é imagem desde a sua origem, né? Mas começa a colocar muitas imagens e as pessoas gostam da leitura de capa, né? A leitura de capa é que chama atenção e avalia o produto pela capa. Então a notícia, às vezes, quando está ali, chama mais atenção, mas por trás não tem nada de verdade, né? Mas até a pessoa verificar isso, ou que muitas pessoas não verificam, acaba tornando aquilo ali como um fato verdadeiro. E desconstrói a imagem, ou seja, de uma pessoa ou de uma empresa. A gente pode também ter outras questões, né, a serem avaliadas, e posso contratar empresas de marketing, né, que utilizam os robôs não só para construção, mas como também começar o processo de desconstrução das informações, né? Isso é um ponto que, assim, o marketing vai sobreviver, não existe, assim, existem regras específicas para falar que é proibido ou não, mas até ser julgado isso, ou até encontrar isso, que é o difícil, né? Você pode contratar servidores no estrangeiro, ou até mesmo empresas de fora para fazer esse divulgação, um espalhamento que chamam broadcast, né? Em larga escala, que é até difícil de rastrear.
Então, Celso, é igual você falou, às vezes no Instagram, né? Às vezes a gente está ali navegando no Twitter mesmo, aí acontece de aparecer, só que às vezes a gente não consegue reconhecer o que é fake news, porque parece ter uma realidade, né, nos posts, ali nos comentários. Como que a gente consegue reconhecer assim, vendo, assim, tem algum processo? Porque eu mesmo, talvez assim, se eu ver, eu não reconheço uma fake news. Alguns lugares, né, tem propagandas de televisão que já fazem isso, né? Para você, se recebe uma notícia, você procurar ela em algum site confiável, né? Só que eu acho que, olhando, às vezes, no calor da emoção de você ler, muitas vezes você tá tão impactado com aquilo ali, que às vezes você compartilha sem nem pensar. Então, assim, eu acho que pra gente que tem mais ou menos noção do que seria uma fake news, eu acho que às vezes é mais fácil pra gente identificar. Mas eu não acho que seja fácil identificar uma fake news. Pois é, o processo de reconhecer uma fake news, né, é um pouco daquela noção que a pessoa vai ter naquele momento. E o fator emotivo também, né? Se a gente pensar no momento, no calor de uma emoção, de uma determinada notícia, a pessoa não toca, né, que aquilo ali está um pouco exagerado às vezes, né? O fato, assim, chama a atenção. Se a gente olhar, né, que essas fake news que a gente pode pensar, tem com base na divulgação de propaganda em capturar dados do usuário, né? Ou seja, com o objetivo de roubo, né? Estelionato. Mas hoje é utilizado para vários fatores, né? Política ou economia, como eu falei, pode ser para denegrir a imagem de uma empresa concorrente. Então, assim, existe sim a forma, né? Por exemplo, da gente desconfiar, né? Por exemplo, quando a gente faz uma busca, né? Hoje, assim, todos os nossos dispositivos, pensa assim, o celular ou o computador, a gente, por mais que a gente tente navegar anônimo ou tentar inibir o nosso rastreamento daquilo que a gente está fazendo, a gente tem, por exemplo, as políticas de privacidade, né? O Android tem sérias políticas de privacidade. Na verdade, a gente vê que ele está fazendo um rastreio que a gente está colocando. Quem nunca fez uma busca no Buscapé ou no próprio no Google, né? Fala assim, eu quero comprar televisão. Depois você entra no Facebook, tá aparecendo a televisão que você estava procurando. Ou entra no Instagram, aparece a televisão que você está procurando. E aí entra aquela assim, ali está sendo utilizado como meio de marketing, né? Mas aí entra um estelionatário, pega aquilo ali, fala assim, não, vou colocar isso aqui num preço que vai ser muito tentador. E aí entra aquela questão que você falou, Brenda, o calor da emoção. Puxa, tá no valor que eu queria comprar. Vai a pessoa, nem se toca, entra no link, aparece completamente que fosse o site da empresa que ele reconhece inicialmente, mas no final das contas ele fala que não consegue concluir a compra, ou em tese teria concluído, e depois não concluiu nada e está sendo roubado os seus dados ali, né? Então, isso é assim, fato, o calor da emoção pode prejudicar a análise da pessoa sobre aquela notícia, né? E também, querendo ou não, né, é muito mais fácil a gente não ler o livro todo, né? A gente só passar para frente. Esse livro aqui é muito bom, mas só leu a capa dele, né? Não leu nem a sinopse, né? Só leu a capa e passa para frente. Por quê? Ele achou que aquela notícia interessa, ele tem um sentimento para aquela notícia e ele concorda com a opinião daquela notícia, mas ele não pensa no estrago que aquela notícia venha fazer no futuro, né? Disseminando uma coisa que não é fato, né? Mas só porque, por exemplo, eu não gosto dessa pessoa, para mim já é o suficiente para falar, olha, não, essa notícia é verdadeira e vai para frente. E essas disseminações de fake news, elas têm algum valor, assim? Ou geralmente, igual você falou, é só para prejudicar a pessoa ou prejudicar um político, algo assim? Ou não? Geralmente, eu coloco uma fake news ali, consigo gerar um valor ali. Se não, né? Pode ter, por exemplo, como eu falei, né? Você tem as pessoas que querem obter dados, né, de usuários, né? Como essa, quando a gente tem uma compra que não é um site verdadeiro ou coisas assim, que ele está sendo interceptado. E tem também as formas, né, de gerar dinheiro com links, né? Por exemplo, você pode clicar no link para transmitir aquela notícia, o fato de você estar
clicando ali, né, pode estar gerando dados para eles que eles vão capturando e gerando um valor para ele financeiramente. Geralmente isso vai para os lados, né, eles falam da internet negra, ou o lado que não é o lado correto de se usar a monetização de dados, né? Que antes, hoje, né, está tendo só discutido, né, sobre as políticas de acesso aos dados no Brasil. Mas isso é uma particularidade que todo mundo deveria conhecer, né, a fundo, mas é muito difícil para a nossa sociedade hoje, que vive uma avalanche de informações de cunho verdadeiro e de cunho falso, que é muito maior do que são as verdadeiras, né? Celso, você acha que... Por que as pessoas se empenham em produzir essas fake news? A motivação, que nem, por exemplo, se a gente fosse pensar no passado, né, já tinha, na verdade, não era tratado como fake news, que não era espalhado tanto quanto, né, que hoje, de certa forma, o termo fake news ficou muito com a questão associada à internet. Mas, antigamente, se uma pessoa não gostasse da outra, começava a falar boatos daquela pessoa que não eram verdade, né? Então, tinha o cunho ali, o objetivo de só meramente prejudicar o outro porque não gostava dela. E hoje, na verdade, já está indo para vários viés, né, ideológicos, com relação a não gostar de uma determinada classe que outra, ou cultural, né? Eu não gosto, por exemplo, eu não gosto de funk e vou falar tudo mal de funk. Ou não gosto de sertanejo, vou falar mal de sertanejo. Ou, enfim, até culturalmente a gente pode ver pessoas que tentam se beneficiar disso, né? E às vezes conseguem, como se diz, ter alguém ali para padrinhar e divulgando mais ainda. Então, basicamente essa ideia. Celso, a gente vê tantas fake news, né? Mas quais são os perigos de se produzir e de disseminar esse tipo de notícia nas redes sociais? Pois há uma discussão no Congresso contra isso, né? Mas esperar que o Congresso resolvesse num curto prazo não é tão fácil, né? Mas se você for olhar no Código Penal, né? Já é um problema, né? Que acho que, se não me engano, tem um artigo 41 diz lá que provocar alarme ou anunciar desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto seria considerado um problema, um crime, né? Então, tem vários outros artigos que podem ser enquadrados, né? Porque, por exemplo, recentemente, acho que em Belo Horizonte, teve um caso que uma mulher divulgou uma notícia falsa, que foi rastreado, chegaram nela e ela vai sofrer sanções ali com relação ao crime que ela cometeu, que ela está falando um ato que caiu justamente nisso, que ela provocou um alarme, né? Que não é verdade aquele fato que ela estava produzindo ali. Por um motivo, nem sempre ali ela tinha um cunho financeiro. Às vezes pode ser que ela não gosta da situação, ela não queria concordar e ela está indo contra o que ela estava concordando e ela publica ali um negócio que não é fato. Fala que estava presente em um lugar ou acha uma foto e reproduz achando que era aquilo, para justamente caracterizar a ideia dela do que ela pretende, né? Ela tinha uma tese, uma hipótese que aquilo ali fosse verdade e ela quis provar, né, como uma coisa falsa, né? Ou seja, é um crime, né? Verdade, a gente tem como exemplo o caso do Felipe Neto, né, que ele recentemente passou por isso, né? Alguém tentando tirar ele da mídia, trazer uma imagem dele, né, negativa. A gente viu isso. Não sei se você também viu esse processo. Sim, acompanha. Acaba que eu estou muito associado às redes, sempre acompanhando as notícias, porque a gente, hoje, o maior canal que tem de divulgação é a internet, e a gente acaba acompanhando. Nesse sentido aí, cabe até destacar, né, que o Felipe Neto ele tem um público muito grande, um número de seguidores muito grande, só que isso já vinha acontecendo há um tempo, digamos assim, né? Um grupo de pessoas começa a denegrir a imagem de e é difícil você voltar atrás, né? Por exemplo, antigamente tinha um negócio era muito comum, né? Bem assim, quando a propaganda eleitoral era só praticamente televisão, se uma pessoa falava alguma coisa inverídica, né?
a existir um tempo de resposta para a pessoa falar, né? Não estou querendo dizer que a proporção era adequada, mas tinha um tempo ou era divulgado uma informação. Hoje, uma coisa que é divulgada falso, ninguém volta atrás no caminho para retratar aquela notícia que foi divulgada de forma errônea. A pessoa pode partir de um princípio, divulgar uma coisa, passar para frente, né, sem saber se aquilo é verdade? Pode, que a maioria das pessoas acabam fazendo isso. Mas produzir algo com a intenção, sem ter um objetivo, poucas pessoas fariam, né? Por que ela construiria uma informação? Porque você pensa, capturar uma imagem, colocar um texto e falar que aquele texto é isso, tem um objetivo, não é só meramente uma coisa inusitada, né? Então, tem todo esse problema por trás aí de produção, monetização em cima disso. E acaba que o Felipe Neto, ele tem um número tão grande de seguidores, pessoas que, vamos dizendo assim, colocam ele como um ídolo e tudo mais, e ele conseguiu, de certa forma, reverter a situação, né? Assim, sim. Lógico, não na mesma proporção que ele foi, assim, denegrido, e ali você observa que teve robôs por trás, porque foi massivamente, num instante de espaço muito curto tempo, você vê que humanamente seria impossível. Mas ele conseguiu reverter isso por causa do número de seguidores. Se é uma pessoa não tão conhecida, né? Você pega assim, se for uma pessoa que mora em uma cidade pequena ou que não tem uma fama nacional tão grande ou só por uma determinada classe, ela não vai conseguir reverter uma situação quando ela é, de certa forma, atacada com esse tipo de notícia, né? Então, é um negócio muito complicado, né? Se você quer tirar uma coisa do ar, né? Dependendo do seu poder, você não vai ter, né? Medir forças com um sistema como a internet é muito difícil. Imagino. E isso, ela ataca muito, né? Assim, o sistema psicológico da pessoa, né? Eu creio que as pessoas que sofrem de fake news, elas devem assim, ficar com o psicológico muito abalado, né? Porque é uma situação difícil, né, gente? Sim, na verdade, a gente antes de pensar nesse fato assim, de fake news, a internet, a forma como a divulgação acontece, ela é muito cruel com as pessoas, né? Sim. Se sai uma notícia, pode ser verdadeira, mas a forma como é colocada, ela acaba com a pessoa, né? Tem vários casos que a gente vê aí que houve divulgação do que não deveria e depois a pessoa que foi sido divulgada de forma errada acaba levando a depressão e outros problemas psicológicos, né? Então isso é um problema muito sério que de certa forma que é difícil até de coibir. Na verdade, assim, há um problema de consciência social, né? Que a pessoa divulgar, né? Fazer bullying, né? Na verdade, se pensar os bullying, começa um pouco com essa parte aí, né? Hoje o bullying antigamente era muito restrito a uma comunidade muito pequena, né? Você tinha ali um bullying que tinha na escola ou na região onde você morava. Mas hoje, quando você tem internet, por exemplo, você tinha um laço de amizades, às vezes, de 30 pessoas na escola, 40. Hoje você vai para a internet, você tem fácil 300 amigos que você conhece, de conversar na internet. E aí, quando sai uma notícia, um bullying, uma coisa assim, você não consegue contornar essa situação. A pessoa tem que ser psicologicamente muito forte para aguentar. E essa questão de expor é muito forte, né? A gente também teve o caso recente, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, do Thiago York, que teve uma suposta nude vazada e não tinha provas, né? Mas as pessoas repercutiram aquilo tanto que acaba que torna... Eu acho que a fake news, ela às vezes é muito isso, né? Você repercute aquilo tanto que acaba, de certa forma, virando uma verdade aquilo ali. Às vezes a pessoa pode tentar provar que não né? Foi até um exemplo que você deu, que algumas pessoas não conseguem reverter essa situação, né? Não, de fato, é o que você falou, né? Que a informação é gerada tão rápido, com tantas pessoas, que aquilo ali se torna tão verdadeiro que às vezes até a própria pessoa se chega assim, mas será que foi mesmo, né? Se questiona, né? E aí entra uma questão, se ela não for forte o suficiente, ela vai cair num problema, né?